Bem-vindos à nossa aula de japonês. Hoje vocês vão aprender a falar criminoso em japonês. Criminoso é Hiruzen, né? Então certos, porque Hiruzen é sinônimo de bandido. Mas será que o Hiruzen era tão ruim assim mesmo, Zé Renato? Será? E no vídeo de hoje eu tô aqui para desmentir tudo que o Zé Renato falou sobre o Hiruzen, todos os ataques e ofensas, e mostrar que ele foi sim um bom Hokage. Ele teve decisões erradas, né, como todo mundo, mas também teve muitas decisões boas. E eu vim também mostrar pra vocês muitas coisas que ficaram mal interpretadas no universo de Naruto sobre o Hiruzen. E também, antes de mais nada, esse não é um vídeo atacando o Zé Renato. E se você não conhece o Zé Renato, né, você deve estar morando numa caverna. O cara só tá sendo citado nesse vídeo porque ele é o maior hater que eu conheço do terceiro Hokage. Eu fiz um videozinho pra defender o terceiro Hokage. Bom, tudo já explicado, simbora pro vídeo. E no vídeo, cara, eu não vou estar usando um roteiro nem nada. Vou estar separando por alguns tópicos, mas assim, bem embaralhado talvez. Mas primeiro tópico, o Hiruzen não teve toda a culpa no massacre. Bom, como a gente já viu, a ideia principal do Hiruzen, com o genjutsu do Shisui, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um nome bem difícil de falar, era pôr o clã Uchiha todo num genjutsu, para que não houvesse, né, o golpe de estado e tudo mais. Só que aí quem que entra? O FDP do Danzo, que vai lá, ataca o Shisui, usa o Izanagi, rouba um olho dele, e o Shisui, com medo, né, do Danzo pegar o outro olho ou algo acontecer, ele entrega o olho pro Itachi, né, e deixa pro Itachi toda a missão, né, de impedir o clã e tudo mais. E você pode ver que todo mundo era a favor do Itachi fazer o massacre, menos o Hiruzen, que tentou buscar outras maneiras, né? E isso foi mostrado em alguns flashbacks no anime. Agora, outro ponto também é sobre o Naruto. Agora você pensa, se o Konohamaru, que teve tudo na vida dele, de mão beijada, por ser neto do terceiro Hokage, essas paradas tudo, era mimado e chorão daquele jeito, agora você imagina uma criança como o Naruto, que tem uma raposa, né, dentro dele, uma biju, né, que não era amiga dele nem nada. Qualquer coisa que ele perdesse o controle, ela estaria ali, ou poderia ser intencionado por um mau caminho. Imagina se ele crescesse mimado que nem o Konohamaru. Iam bater nele e ele ia ficar com raiva, ia querer bater nos outros, e acaba liberando o chakra da raposa, ia ser uma ameaça pra vila. E outra coisa, cara, o Hiruzen não deu nada de mão beijada pro Naruto. Você pode ver que de vez em quando em alguns flashbacks ele visitava o Naruto, mas ele também era muito ocupado. O cara foi o Hokage que mais ficou no posto de Hokage. O cara já tava velho, tinha que lidar com a ameaça do Danzo, tinha que lidar com a ameaça do Orochimaru, Akatsuki, tinha que olhar várias coisas na aldeia da Folha. O maluco tava com muito problema para resolver. E mais uma coisa, ele vem de uma época, né, pós-Tobirama, e o Tobirama era muito preconceituoso, era bem rígido, o negócio de Uchiha e tudo mais. Mesmo assim você vê que o Hiruzen, né, por ter crescido naquela época, ele não é tão rígido como o Tobirama. E esse é um outro ponto forte, né? Porque dá pra defender ele desse jeito e ainda dá pra, né, levantar a moral dele. Falar, Tobirama era bem mais rígido que o Hiruzen e tudo mais. E mais um ponto, cara. Num flashback do Gai Sensei, o Gai só passa porque o Hiruzen vê e fala, não, eu vou passar o Gai. E isso é uma coisa que o Kishimoto não explicou sobre o Rock Lee. Ele nunca falou porque que o Rock Lee passou na prova do exame lá de Genin sem fazer um clone, né? O Naruto não passou, mas o Rock Lee passou. Provavelmente foi por ajuda do Gai e tudo mais. E mais uma coisa, o Hiruzen botou um decreto que quem comentasse qualquer coisa com o Naruto sobre a raposa ou sobre o pai dele, para não ficar, né, cavucando mágoas no menino ou provocando a raiva dele, né, porque, de novo, ele tem uma biju, né, selada no corpo dele. Ele decretou que ninguém poderia falar isso, senão teria consequências e tudo mais. E fora isso também, cara, você como Hiruzen, você já tá no comando há muito tempo. Ele participou da Segunda e da Terceira Guerra, né? Você tá no comando há muito tempo, mas finalmente vai ter um sucessor, né? Você tem que escolher. Você tem que escolher o seu aluno, o Orochimaru, né? Que tava desviando pro caminho errado e tudo mais. Ou você tem que escolher entre o Minato. Você escolhe o Minato. Pô, o cara, gente fina pra caraca. Foi um bom Hokage enquanto, né, teve tempo de tela. E o cara morre. Aí você que já tá velho, todo lascado, já tá lá no comando há tanto tempo, você tem que voltar pro posto
né? Dá pra levar um pouquinho, né? Sem conta, né? A raiva dele do Naruto. Bom, as brincadeiras à parte, cara. E outra coisa, agora não falando só ele como Hokage, né? Como o prefeito da Aldeia da Folha, como diz o Zé Renato. Ele, com questão de força, ele é sim muito poderoso. Ele é muito poderoso, tipo, no auge dele ele seria muito mais forte. Como a gente vê ele no anime, ele só consegue fazer 3 buchinhos, mas ele faz uma penca de jutsu, faz uma invocação lá do Ema, que é o Rei Macaco, consegue fazer o jutsu Ceifeiro da Morte, que poucas pessoas conseguem fazer, se não me engano é só o Minato, o Orochimaru e o Hiruzen. E além de tudo, ele era considerado Deus Shinobi numa época onde tinha o terceiro Haikage, que é o Haikage mais forte que tem, tá ligado? O Onoki, que também eu acho que se não for o primeiro, é o segundo Tsuchikage mais forte que teve na obra. E se não me engano o terceiro Kazekage era o Hasa, não, era o Kazekage, era o que usava a areia de ferro. E você ser considerado Deus Shinobi entre esses monstros todos só mostra que você era muito poderoso. Além de que o Hiruzen velho, todo esclerosado, conseguiu parar 2 Edo Tensei, tudo bem que, né, teve o retcon depois e pá, que o Edo Tensei não tava com seu poder máximo, e ele conseguiria matar o Orochimaru. Só que o Orochimaru conseguiu acertar ele com uma espada, né, assim, né, debilitando muito, mas ele já tava todo velho e esclerosado. Mas não tira o mérito dele, tá ligado? Além de ter o título de Deus Shinobi, depois sofreu o retcon e tudo mais, a escala de poder do Hashirama deixou ele bem pra baixo, o cara tinha o título de O Professor, que ele dominava todos os elementos e todos os jutsus da Aldeia da Folha, cara. E isso é, tipo, um bagulho muito sinistro. E se eu fosse fazer um ranking, ele ficaria ali acima só, talvez, da Tsunade, porque a Tsunade é muito poderosa também, e do Kakashi como Hokage e do Shikamaru. Porque de resto é bem difícil. Talvez ele teria uma boa luta contra o Tobirama, mas ainda acho que o Tobirama sairia vencedor. O Minato obliteraria ele, né? Não tem muito o que ele fazer. O Hashirama nem se fala, o Naruto nem se fala. Bom, cara, mas foi um vídeo assim, defendendo um pouco o Hiruzen, né? Que as pessoas acham que ele tipo, é o personagem mais babaca que tem de todos. E também pra contradizer um pouco o Zé Renato, porque eu gosto muito do vídeo dele, queria que esse vídeo chegasse até ele, né? Mas, além do mais, é só isso. Valeu, fiquem com o vídeo e obrigado por assistir até aqui.